Olá pessoal do canal do Professor Fabinas, estou aqui hoje para trazer um tema importante, um documento da Prefeitura de São Paulo que fala sobre educação antirracista. E por que eu estou trazendo esse documento? Para a gente falar do dia 20, Dia da Consciência Negra, e é um documento que cai nos concursos, documento interessante, então eu vou trazer para a gente fazer uma leitura comentada desse documento, né? A gente vai ler com vocês e comentar aqui vários aspectos desse documento, certo? Então deixa eu ampliar aqui a nossa tela, já pedi para você que curte aí o nosso canal, né? Opa, esse aqui não, oh, eu estou pegando o documento errado aqui, esse sim, já estava pegando outro documento, mas aqui você que curte o nosso canal, né? A gente vai falar de desvelando conceitos para uma educação antirracista, tá? Então, importante tema aí, que cai nos concursos, né? Então, a gente, até para a questão do Dia da Consciência Negra, a gente vai falar um pouquinho desse documento. E ele, na primeira parte desse documento, ele vai falar da necessidade de práticas antirracistas na educação. Então vai apresentar o conceito de raça, racismo, preconceito, discriminação, branqueamento e branquitude, a fim de subsidiar, né, as formações na unidade educacional, seja nos projetos, né, seja nos horários coletivos, nas reuniões de equipe. O objetivo é falar sobre a prática e a questão de práticas antirracistas na educação. E também vai apresentar um conceito importante chamado lugar de fala, né? Que aí vocês têm que estar bem atento para esse conceito no concurso, né? Então, com o objetivo de convocar todos que são educadores, educadoras de bebês, crianças, jovens, adolescentes a serem responsáveis por práticas antirracistas, né? Então ele começa falando de raça e racismo, e aí ele fala: o cotidiano das unidades é marcado por diversidades de bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, familiares, professores, gestores e demais funcionários. Então ele vai compreender esse documento, o conceito de raça e racismo, e refletir acerca da mediação necessária às tensões raciais, né? Possíveis tensões raciais que são práticas indispensáveis às vivências antirracistas, né? Antes de começar essa aula, eu estava vendo uma reportagem, né, de uma mãe no Paraná, se eu não me engano, em Curitiba, que enfrentou lá um problema com uma prática racista, né, e acabou, era filho de militar, e o militar acabou dando voz de prisão para ela, enfim, né, uma confusão tremenda. E justamente o nosso país tem que avançar muito ainda nessa questão das práticas antirracistas. E aí ela vai apresentar uma atividade o documento vai apresentar uma atividade que foi feita com um grupo de crianças de 5 anos, né? Então observe, nos primeiros dias de observação, percebia-se a temática das lendas sendo tratada em todas as turmas, e na turma pesquisada não era diferente. Os alunos tinham liberdade de escolher as histórias de sua preferência e faziam isso por meio de votações. Olha o exercício da gestão democrática aqui que a gente tanto fala, que está no DNA da educação, né? Na sala de aula, uma lousa, quadro negro, na altura das crianças, e nela estava escrito: Boitatá, Iara, a sereia, Negrinho do Pastoreiro, Saci Pererê e Boto cor-de-rosa. As crianças começaram a perguntar o que estava escrito, e quando a professora falou, logo o aluno 17 participou dizendo: são as lendas que estamos estudando. Eba, vamos ouvir as lendas hoje. A professora explicou: exatamente, mas serão vocês que escolherão qual querem ouvir, e por isso cada um virá à lousa e marcará um traço embaixo da lenda que quiser. Diante disso, cada criança ia à lousa com auxílio da professora, que lia o título de todas as lendas, identificava em qual queria votar e marcava com um traço embaixo da sua preferida. O procedimento acabou e ao final da votação havia votos distribuídos entre Boitatá, 8 votos, Iara, a sereia, 12 votos, Boto cor-de-rosa,
6 votos, sendo 26 o total de alunos no dia. Diante da ausência de votos nas lendas do Saci Pererê e do Negrinho Pastoreiro, a professora problematizou. Crianças, por que ninguém votou no Saci nem no Negrinho do Pastoreiro? 5, branca, né? Criança número 5, branca. Rapidamente, sem nenhum... aí as crianças estão identificadas, obviamente, por números, para não expor, né, o nome dessas crianças, tá? Então, 5. Rapidamente, sem nenhum pudor, respondeu: eu não votei neles porque o Saci é preto e o Negrinho é preto. Eu não gosto de gente preta. Veja, uma criança falando isso, né? Então, a gente vai ver ao longo do texto como que se manifesta aí diversas formas de racismo consciente e inconsciente e como isso cresce na educação se a gente não tiver práticas antirracistas. Olha só, 17 branco diz: aqui todo mundo é Maria Joaquina, então nós não gostamos de preto. 6 branca também se manifesta: não votei porque o Saci é bagunceiro, joga sal na cozinha, eu não gosto do Saci. 23 branco: a foto do Negrinho Pastoreiro é feia, pois eu não gosto dele. 2 negros: o Saci faz bagunça, derruba sal na cozinha, não gosto de ajudar, não gosto dele. O Negrinho do Pastoreiro não conheço, pro. 7 branco: eu gosto de todo mundo, pro. Eu gosto do Saci e do Boto, mas gosto mais do Boto. 19, ele fuma, isso faz mal, faz mal. Meu avô morreu de fumar, né? 19 branca. Então, 2 crianças verbalizaram não gostar de preto, outra justifica não ter escolhido o Negrinho do Pastoreio por ele ser feio. A cena apresentada possibilita inferir que algumas crianças tiveram contato com proposições racistas. Nos últimos anos, tornaram-se corriqueiras campanhas midiáticas que trazem como centro o racismo e seu combate. Meios de comunicação como a televisão e o rádio apresentam definições e proposições antirracistas. Entretanto, compreende-se a importância do estudo e aprofundamento para que conceitos como raça e racismo não sejam utilizados de forma equivocada. E aí que vem os principais pontos desse texto, né? Primeiro, pelo Kamengele Munanga, né? Não sei se eu errei o nome dele, mas é assim, antropólogo congolês, especialista em antropologia das populações afro-brasileiras, que vai explicar o conceito, a palavra, de onde surgiu a palavra raça, né? Etimologicamente falando. Derivou do italiano raza, que por sua vez é uma derivação do latim ratio, que significa sorte, espécie e categoria. O termo já foi utilizado para designar espécies de plantas e a partir do século XVIII a cor da pele tornou-se característica que definiria as raças humanas, dentre elas branca, negra e amarela. Prestem muita atenção nessa parte do texto, porque aqui começam pontos importantes que podem cair no seu concurso, e lembrando que é um concurso que tem uma prova dissertativa. E se o tema for sobre isso? E se o tema for sobre práticas antirracistas? Então a gente tem que estar bem atento nisso. Então, o que diz lá, continuando aqui a definição? Dessa forma, algo estritamente biológico, a diferença da concentração de melanina. Melanina é que dá a substância que dá a cor da nossa pele, né? Tanto é que a ausência de melanina provoca uma doença, né? O vitiligo, por exemplo, ele é essa ausência de melanina, né? Passou a ser justificada para a separação dos seres em raças e a população branca era considerada raça pura. Então, a ideia de que existiria uma raça melhor que a outra, não só isso, a ideia de raça que foi criada, né? A partir de algo estritamente biológico, que é a diferença de concentração de melanina. Então ele vai derrubar esses argumentos. Por quê? Primeiro, esse conceito de raça pura, isso já foi usado, né, no nazismo, no fascismo, a ideia de que os brancos eram superiores aos negros, enfim, e outros povos, né? Então, ele continua aqui, ó.
A cor da pele, além do formato do crânio, nariz, lábios e do queixo, eram aspectos observados e elencados como características que separavam uma raça da outra. Porém, com o avanço da ciência e estudo da genética, concluiu que havia semelhanças na constituição de todos os genes de todos os seres humanos. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer, olha, os seres humanos, eles têm a mesma composição genética, não são diferentes. O branco, o negro, né, o amarelo, são seres humanos. Aí ele coloca aqui, ó, dessa forma e com base em estudos e conclusões geneticistas, Kabengele Munanga assegura que entre os homens Homo sapiens, olha aqui, não há possibilidade da existência de raças diferentes. Ou seja, não existem diferenças biológicas que sustentem a diferença por raças. Então, não há, geneticamente falando, essa diferença. O Homo sapiens, ele é geneticamente, né, formado pelos mesmos ali, praticamente são os mesmos, não tem uma raça diferente, né? Como se estava falando na raça branca, a raça negra, a raça amarela, não. Então o que ele está falando? Olha, existe a raça humana, né? Que é dos Homo sapiens, e só essa, não tem outra, né? Dos humanos, obviamente, que eu estou falando, né? Então agora olha só, se na cabeça de um geneticista contemporâneo, de um biólogo molecular, a raça não existe, no imaginário e na representação coletiva de diversas populações contemporâneas, existe ainda as raças fictícias e outras construídas a partir das diferenças fenótipicas, como a cor da pele e outros critérios morfológicos. É a partir dessas raças fictícias ou raças sociais que mantém-se os racismos populares. Então, veja, o documento traz a informação de que a raça, ela não existe geneticamente falando. O que existe são raças fictícias, raças sociais criadas, são diferenças criadas pela sociedade. Ora para subjugar alguns povos, né? Ora não, quase sempre, né? Vou usar sempre, para subjugar outros povos. Foi assim com a colonização, quando chegou aqui os portugueses, né, no Brasil, e eles falavam, os índios são selvagens, tem que catequizar, tem que instruir, né? Então, os índios eram considerados selvagens. Os negros, mão de obra, escrava, nem eram considerados humanos, eram vendidos como mercadorias, certo? Então, veja como a constituição da história do Brasil, a formação do seu povo, ela se dá sob bases bastante preconceituosas, né? E até racistas, né? Então, o que acontece? Isso tudo impactou no desenvolvimento do nosso país, na criação de desigualdades, diferenças de racismo, enfim, em que nós vamos ver aqui nesse documento. Aqui tem uma informação, é importante refletir acerca da utilização de lendas racistas nas práticas pedagógicas. Durante algumas narrativas comumente utilizadas, como Negrinho do Pastoreiro, é possível observar representações gráficas e atribuições de ações estereotipadas à população negra. Devemos considerar a intencionalidade das nossas práticas e perceber que não há necessidade ainda hoje utilizarmos lendas racistas no cotidiano educacional. Devemos privilegiar as narrativas positivas e antirracistas, né? Então, apesar da inexistência de raças como fator biológico, isso é importante, é uma linha que o documento está pontuando aí e que você, na hora de responder uma questão dissertativa, por exemplo, vai falar assim, olha, responda de acordo com o documento Currículo da Cidade, Educação Antirracista, por exemplo, né? E aí você fundamente a sua resposta, né, com base no Currículo da Cidade, Educação Antirracista. Então você tem que ter em mente isso, que você tem que responder conforme a pergunta vai sendo colocada, né?
Então, apesar da inexistência de raças como fator biológico, é possível observar as diferenças cotidianas vivenciadas por pessoas negras, brancas, amarelas e indígenas na sociedade brasileira. O imaginário relacionado à superioridade branca permanece nos dias atuais e no sentido de romper com tal reprodução no cotidiano das unidades educacionais, convidamos educadores a estudar e refletir sobre raça e racismo. O racismo advém dessa hierarquização das raças e incide negativamente sobre o grupo de pessoas não brancas, né? Então, racismo é a ideia de hierarquizar raças, aquelas raças que são fictícias, que são criadas pela sociedade e de pessoas não brancas. Nessas orientações iremos nos referir à população negra e ao racismo antinegro. Contudo, é importante enfatizar a compreensão de que indígenas e outros grupos também são alvos do racismo. Referenciamos outros documentos, né, e tal. Aí, como aponta o jurista e filósofo Silvio Almeida, que atualmente é ministro, né, em seu livro Racismo Estrutural. O racismo, isso é importante essa definição, é uma forma sistemática de discriminação que tem a ideia de raça como fundamento. Olha aqui o conceito de racismo, né? Racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a ideia de raça como fundamento. Então, o racismo, ele se expressa, né, por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertencem. E muitas vezes as pessoas nem percebem, né? Então existe aquela discriminação inconsciente, e eu trabalhei muito isso com meus alunos, né? E uma vez eu fiz uma experiência, né? Peguei várias salas, peguei várias fotos, né, de pessoas que tinham tinham determinadas profissões, e de propósito, né, eu fui combater os estereótipos que são colocados na sociedade em relação ao negro. Então, coloquei lá personalidades negras, né, e brancas, e pessoas normais brancas e negras, e pedi para as pessoas, e coloquei uma série de cartões de profissões, né? Então tinha lá neurocirurgião, arquiteto, pedreiro, rapper, enfim, pagodeiro, jogador de futebol, tinha um monte, né? Um monte de profissão lá, várias profissões. E pedi para eles associarem a foto à profissão, né? O que aconteceu, gente? Eu tinha colocado lá um neurocirurgião negro famoso nos Estados Unidos. Ninguém colocou, nenhuma turma colocou ele como neurocirurgião. Então, por quê? E colocaram, obviamente, a grande maioria, os negros em posições estereotipadas, né? Então, o rapper, jogador de futebol, pagodeiro, enfim, certo? Então, o racismo, voltando aqui, não se resume apenas a comportamentos individuais, resulta também do próprio funcionamento das instituições que confere desvantagens e privilégios com base na raça. E aí a gente entra no outro tema, né? Nós estamos falando de racismo estrutural, então essas desigualdades que vêm no Brasil historicamente colocadas e que geraram aí problemas para a população negra, né, e seus descendentes. Então, quando a gente está falando de cota, por exemplo, nós estamos falando de equidade, de buscar aí melhorar essa condição na sociedade brasileira. Por quê? Na sociedade brasileira existe uma grande desigualdade entre brancos e negros, né? Então, porque esse racismo velado às vezes impede, né, que um negro tenha acesso a uma profissão, escolas particulares, às vezes, né, olha, já aconteceu algumas vezes, a pessoa não ser contratada por ser negra, para um cargo de chefia, para um cargo de gerente, né? Então, é aqui que ele está falando, ó, desvantagens, né,
com base nessa raça fictícia. Nesse sentido, é importante observarmos e refletirmos sobre o cotidiano das propostas das unidades educacionais, as relações estabelecidas entre comunidade educativa, acolhimento, a escolha curricular, os materiais utilizados, a organização de espaço, a fim de potencializar vivências antirracistas e inclusivas, né? Então, a partir, o Silvio Almeida aponta, em resumo, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas do indivíduo e lhes parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, econômicas e políticas, né? Então, quando ele fala desse racismo estrutural, gente, é um racismo que aparece nas abordagens policiais, nas situações, nas empresas, né? Então a gente vai ver aqui uma questão, um exemplo disso. Ó. É necessário romper com a estrutura racista da sociedade brasileira e por meio da educação é possível refletir, discutir, desvelar saberes antes marginalizados e potenciar experiências livres do racismo nas 13 diretorias regionais de educação da cidade de São Paulo. Fala educadora. Uma das práticas que me chama muita atenção dentro da escola, isso é fala de uma diretora, né? É com relação à minha pessoa, gestora negra. É que ao recebermos algum prestador de serviço, ou até mesmo pais de alunos que ainda não me conhecem, estes ao adentrar na sala sempre se dirigem à assistente branca loira como a diretora, sem pestanejar, sem duvidar em relação a quem é diretora entre nós duas. Então as duas estão na sala, aí entra o prestador de serviço, olha para a loira e fala, diretora, né? Então, veja como isso está impregnado, né? Ele fala, o racismo estrutural está impregnado na cabeça, na fala, no modo de olhar, nas atitudes das pessoas, voluntária e involuntariamente. Eu vou trazer outro exemplo para vocês, né? Na década de 80, o carrão da moda era o Monza, né? Eu sou de 80, né? De 80 não, sou antes de 80, mas eu vivi a década de 80, então o Monza era o carrão, né? Monza, todo mundo queria ter um Monza. E aí vem, né, um jovem no Monza e a polícia para. Aí pergunta, qual a sua profissão? E o rapaz era negro, né? Ele fala, juiz. Aí o policial fala assim, juiz de futebol? Aí ele fala, não, juiz de direito, né? Ou seja, era um jovem juiz, passou no concurso da magistratura, tinha formação, obviamente, em direito, OAB, e qual é a imagem que o policial tem? Bom, dirigindo esse carrão, negro, se é juiz de futebol, percebe? É um estereótipo. E esses estereótipos, eles estão na cabeça das pessoas, né? Então, é preciso explorar a representatividade de uma gestora negra na escola, por meio de ações que possibilitem formações, discussões, reflexões sobre ações e escuta ativa de todos os atores que se encontrem na escola, buscando uma educação antirracista, justa, igualitária e equinâme. Deveríamos ser todos iguais em direitos, mas o preconceito, as discriminações e a discriminação são ações que permitem que sejamos todos iguais, que não permitem, né, que sejamos todos iguais, já que tiram o brilho do olhar de quem sofre o preconceito ou é discriminado ou reproduzem uma diferença que não existe. Essas práticas precisam ser extirpadas, né? Penso ser muito importante a representatividade do gestor negro para os estudantes da comunidade na qual a escola está inserida. Por isso é meu dever disseminar o antirracismo, práticas inclusivas
e não discriminatórias junto a toda a comunidade intra e extraescolar, promover a desmistificação da democracia racial, né? O que é esse conceito de democracia racial, gente? É uma ideia, né, que existiu no Brasil, defendida por alguns teóricos, de que no Brasil não existiria racismo, porque o Brasil as pessoas se misturam, né? Todo mundo não existe. E existe. Essa ideia ela é totalmente infundada, com base nos dados, com base em todas as situações que nós temos no dia a dia, né? Então, nós não é uma democracia racial, não. Né? Então, estudar não apenas a Lei 10.639, mas também as literaturas relacionadas ao tema e propagar esses documentos e livros para serem conhecidos por professores e estudantes, de forma que a conscientização com relação ao antirracismo reverbere, ecoe e se torne prática diária que possa transformar nossa sociedade, né? Então, aqui, ó, é a diretora da EMF, deputada Ivete Vargas, né? E ela coloca aqui, ó, por isso é importante o entendimento sobre o que é racismo estrutural, a sua origem e o que ele acarreta, das micro e macro consequências de como não perpetuá-lo nas ações do dia a dia, buscando formar e informar nossos estudantes, equipe docente, equipe administrativa e de apoio, buscando parcerias e formações, né? Então, é um relato que serve de reflexão para a gente. Aí vem as referências aqui, né? Os documentos que foram usados. Aí, cotejando racismo, preconceito e discriminação. Como apresentado anteriormente, segundo Silvio Almeida, o racismo é uma prática sistemática de discriminação, de preconceito e discriminação direcionada às pessoas pertencentes a determinado grupo ou etnia, com base na ideia de superioridade de uma raça em detrimento de outras, né? E aí já dei exemplos aqui da história do Brasil, da colonização, da escravidão, né? Em nossa sociedade, a raça branca apresenta-se como superior à população indígena e negra. No que diz respeito ao termo preconceito, esse é um juízo baseado em estereótipos atribuídos a um determinado grupo, e a essa ideia preconcebida pode resultar em práticas discriminatórias, tá? Então, veja, preconceito, né, é determinado grupo e pode resultar em práticas discriminatórias, né? O racismo ligado aqui à etnia, grupo, né? Então é importante essa diferença que está colocada aqui, certo? E esses estereótipos, né, são comuns, né? Então, por exemplo, o nordestino, tem estereótipo do nordestino, do carioca, do paulista, do gaúcho, né? A sociedade, ela constrói vários estereótipos do português, do japonês, né? Só que alguns estereótipos, eles são extremamente prejudiciais e geram aí a discriminação e o preconceito, né? Todo estereótipo é ruim, na verdade, né? Não existe estereótipo bom. É que uns são mais prejudiciais, principalmente com relação aos negros, aos indígenas. A população nordestina sofreu bastante aí com estereótipos, né? E principalmente num Brasil onde começou-se a ter uma polarização política extremamente alta e prejudicial para a sociedade, né? As pessoas começam a dizer, população tal é assim, população X é Y, né? Então esses estereótipos não são bons. E não é, a educação ela tem que combater a ideia de estereótipos, né? Então essa ideia de que o estereótipo, fulano é de direita, fulano é de esquerda, então quem é desse lado é ruim, quem é desse lado é bom, quem é desse lado é, enfim, para os dois lados, né? Então, pode resultar em práticas discriminatórias. Como aponta Kabengele Munanga, a discriminação é o ato de segregar, ignorar, desconsiderar, e tal discriminação pode acontecer por diversos motivos. Pode ser, por exemplo, preconceito
discriminação por conta de raça, de cor, de classe social, de gênero, né? Então, a discriminação é o ato de segregar, né? O preconceito pode motivar a discriminação e ambos já podem estar relacionados à classe, gênero, profissão, dentre outros pertencimentos. Já o racismo é motivado exclusivamente pela raça, tá? Então, preconceito pode motivar a discriminação, a gente falou aqui de vários, né? Social, né? Profissão, classe, certo? Já racismo, né? Tá ligado à raça. Eliane Cavaleiro, doutora em educação, pesquisadora na área de racismo na escola, e sua obra intitulada Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito, Discriminação e Educação Infantil, descreve o preconceito como principal motivo de julgamento negativo, muitas vezes baseia-se em suspeitas, intolerância, ódio irracional ou aversão destinada a pessoas pertencentes a outras raças, credos e religiões. Pontua que o preconceito está presente na sociedade brasileira, no cotidiano dos indivíduos e, portanto, é altamente prejudicial para a população negra em diversos campos das relações sociais, né? Então, ao refletir sobre as relações vivenciadas em uma creche no município de São Carlos, a pedagoga e professora universitária Fabiana Oliveira e pesquisadora em educação com ênfase em sociologia da infância e relações sociais, Anete Abramovics, apontam ganhar ou não o colo da professora, uma situação que ocorreu várias vezes. Algumas crianças chegavam chorando e não ganhavam colo. No entanto, com determinadas crianças era diferente. M, loura, 2 anos, chegou chorando. Então Nice, professora branca, a pegou no colo até que parasse de chorar. Depois chegou P, negro, 2 anos, também chorando, mas Nice sentou-se em uma cadeira e o colocou entre as pernas. Essa situação ocorreu da mesma forma, só que com outra professora, quando B negro chegou chorando e Marlene encostou sua perna e disse para ele não chorar. Depois chegou L loura, também chorando, mas o procedimento foi outro. A professora pegou no colo até que parasse de chorar. Percebe? São situações, né, que vão aí mostrando como essa questão da discriminação ocorre. É importante salientar, mesmo durante a primeira infância, bebês negros são discriminados e tratados de formas distintas por seus professores. Professor, mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo faz isso, obviamente, graças que nem todo mundo faz isso, mas existem pessoas que fazem. E a gente tem que estar preocupado com aqueles que fazem esse tipo de discriminação, mesmo de forma às vezes inconsciente, ou às vezes até de forma consciente. A gente tem que lutar, né, para que isso mude, para que a gente tenha realmente a base de que todos são iguais, né? Todos são iguais. Enquanto meninas brancas recebem afeto e colo, o menino negro ouve, pare de chorar. É possível que durante a relação entre os pares, os estudantes também tenham atitudes discriminatórias. Assim, é imprescindível um olhar atento e ações que substituam práticas racistas, preconceituosas, discriminatórias, por vivências e trocas antirracistas e respeitosas. Na atualidade, tornou-se corriqueiro ouvir ou ler frases como: mas o próprio negro é racista. Isso aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque pode cair na prova como dissertação. E veja, né, essa frase aqui, ó, mas o próprio negro é racista. Eu sou branco e sou vítima do racismo reverso. São super complicadas as proposições do movimento negro, me sinto vivendo o racismo reverso. Diante dessas afirmações comumente ouvidas e lidas, é preciso retomar a compreensão do racismo como diretamente ligado a uma hierarquização na qual a raça branca ocupa um lugar soberano em detrimento das demais, né? E aí tem uma tirinha da Niara aqui, ó, tenho lido muito sobre muitas coisas nos jornais, nas redes sociais sobre o racismo. E como você se sente, Chico? Para falar a verdade, me sinto um pouco culpado.
Sinto vergonha dos privilégios que tenho por ser branco. Isso é porque você entendeu o que é racismo. Mas não se sinta culpado. Em vez disso, combata o racismo ativamente. Lembre-se que o racismo é estrutural. Isso quer dizer que está dentro de tudo na sociedade. Escondido na língua, nas piadas, nos comportamentos, até na economia. Na economia? Sim, na economia. A carne mais barata do mercado é a carne negra. O teto de gastos, por exemplo, foi feito para não gastar com o pobre. Adivinha quem são os mais pobres no Brasil? Os negros. Putz, descobriram o meu segredo, né? Então, é uma crítica do Aroeira, né, numa da campanha que eles fizeram lá, tributar super ricos, isso está no documento de São Paulo. Então, é uma crítica aqui a essa questão, né, das diferenças sociais existentes no Brasil. E aí, desvelando o conceito. Está presente no imaginário a ideia de racismo reverso. O documento vai combater essa ideia de racismo reverso, que seria caracterizado pelo racismo da população negra em relação à população branca. Mesmo que pessoas negras possam ter preconceito ou discriminação negativa em relação às brancas, essas últimas não sentirão o efeito do racismo em suas vidas. Então, gente, eu sou uma pessoa considerada branca, né? Embora minha família seja de origem negra, né? Boa parte dela, né? Então, o que acontece, gente? Eu nunca sofri preconceito. Essa aqui é a real. Eu não sofri porque eu não sou negro, né? Ponto. Ah, branquelo. Não. Então, as pessoas às vezes querem dizer que existe racismo. Na história não tem isso. Na história do Brasil, o negro, ele foi escravizado, depois, na pós-escravidão, né? Ele não recebeu as oportunidades de trabalho. Por quê? Nós vamos falar disso. No Brasil criou-se a ideia do branqueamento, ou seja, que a população fosse embranquecida. Por isso a ideia e a política pública de trazer pessoas para o Brasil, imigrantes, italianos, né, para que a nossa, entre outros, né, japoneses, ucranianos, enfim, tivemos poloneses, né, tivemos várias correntes migratórias, algumas concentradas no sul e no sudeste, né, mas tivemos por todo o Brasil, a ideia de trazer pessoas brancas para que a população fosse embranquecida. Isso foi uma política de Estado. Existiam lugares que os negros não podiam entrar, mesmo após a escravidão na década de 20, na década de 30, né? Existiu muita polêmica dos elevadores de serviço, né? E a gente já viu isso. No futebol, existia a história do pó de arroz, né? Jogadores negros que não eram aceitos em clubes, então eles utilizavam o pó de arroz, né, na maquiagem para ficar mais brancos para poder jogar. Vem daí a expressão pó de arroz no futebol, que é usada até hoje. É pó de arroz, não sei o quê. Então, olha só quantos exemplos. A capoeira, o samba, as religiões afro, até hoje são perseguidas, né? Até hoje a gente vê em outras religiões falando mal das religiões afro. Então, percebe que é uma construção que foi feita, né, não à toa, e que existe até hoje. Então, isso porque para o racismo operar é necessário haver poder político por parte de quem discrimina. Se a gente olhar o Congresso, nosso Congresso é majoritariamente branco, majoritariamente masculino, né, majoritariamente feito por pessoas de classe social média, alta, né? Então, poder político está concentrado na mão das pessoas, né? O fato é que mesmo que um homem branco possa ser individualmente discriminado negativamente pelo seu pertencimento racial, ele não sofrerá os efeitos sistêmicos do racismo, como ser abordado constantemente pela polícia, por exemplo. Tampouco poderá ter sua inteligência questionada por causa da sua cor de pele,
ou ser eliminado numa entrevista de emprego por causa do seu cabelo liso. É importante relembrar que o racismo pressupõe hierarquização de raças e no Brasil a população branca é considerada superior em relação às outras. Portanto, o racismo reverso ou ao contrário não existem. Né? Então o documento é muito claro nisso. E aí vai que cai lá na sua dissertativa falar sobre racismo reverso. Né? E aí você vai defender uma tese lá de que isso existe, mas o currículo da cidade de São Paulo, a educação antirracista, documento que você terá que seguir quando for professor, diz que não. Né? E eu também entendo que não, porque o branco não sofre racismo no país. Né? Não sofre, não existe racismo contra branco. Ah, professor, já aconteceu? Não. E aquilo que ele fala, sistematicamente, estruturalmente, os brancos não são prejudicados, os negros sim. Né? Por isso que existe a política de cotas. Por isso que existem as políticas afirmativas compensatórias. E eu falo para vocês vários exemplos. Outro dia eu estava na porta da escola, a menina estava chegando, uma menina que tem um cabelo cacheado, lindo, maravilhoso. E a mãe falou assim, é porque o cabelo dela é ruim. Não, mãe, o cabelo dela não é ruim. Mas a menina estava ouvindo isso. Como que uma criança se sente e fala assim, nossa, minha mãe fala que meu cabelo é ruim. Então percebe como estruturalmente existem muitas coisas que a gente tem que vencer, porque não existe cabelo ruim, cabelo bom. Existe cabelo crespo, cabelo liso, cabelo loiro, cabelo cacheado, cabelo encaracolado, né? Mas a qualidade de cabelo, o que é um cabelo ruim? É ruim porque no padrão das pessoas o certo é ter o cabelo liso, né? Esse é o padrão, o estereótipo que está colocado para nós, certo? Então aqui mais referências, né? E aí, aqui, branqueamento, branquitude, epistemicídio e práticas pedagógicas. Aqui também tem termos importantes para você lembrar. Olha aqui, uma releitura da obra A Redenção de Can, né? Aqui, os negros aqui, as crianças, né? Que parece uma benzedeira, né? Que era muito comum isso. A história do Brasil é marcada por acontecimentos que incidem sobre o cotidiano. Como apontamos anteriormente, o Brasil foi estruturado a partir do racismo e por isso recai sobre a população negra e indígena discriminação e preconceito. Compreender os processos históricos e seus desdobramentos contribui para a construção de prática que considerem os princípios de educação integral, educação inclusiva e equidade, né? Nas unidades educacionais. O período pós-abolição no Brasil foi marcado pela construção de uma identidade nacional com forte influência do branqueamento, né? O historiador Petrônio Domingues apresenta detalhes em Uma História Não Contada, Negro, Racismo e Branqueamento em São Paulo pós-abolição. Livro muito interessante, né? Então, essa ideia do branqueamento, olha aqui, acreditava-se que por meio de um processo intensivo de miscigenação entre negros e brancos, a população brasileira seria totalmente branca no futuro próximo. Para que tal objetivo se cumprisse, o governo brasileiro incentivou a vinda de milhares de imigrantes europeus. Veja, foi uma política de Estado. Em vez de aproveitar a mão de obra negra, né, que estava lá, foi pós-abolição, não, a gente colocou eles à margem, né, daí marginalizados, né, à margem da sociedade e trouxemos migrantes europeus. Veja como estruturalmente o Brasil foi criando segregações. Então essas pessoas não tinham como trabalhar, não tinham onde morar, né? Então foram colocadas à margem da sociedade. Na concepção da elite nacional, a população negra antes escravizada não teria características morais e educacionais desejadas para ser assalariada nas lavouras e nas fábricas que começavam a surgir no Brasil. Mesmo que tal política de embranquecimento genético não tenha se concretizado, a maioria da população introjetou essa ideia de branqueamento,
sendo reproduzido ainda nos tempos atuais. O desafio é compreender a existência desse processo histórico e potenciar um currículo com um diálogo com a diversidade do Brasil. O historiador Lourenço de Carvalho caracteriza o conceito de branquitude como um lugar de privilégios, de materiais simbólicos em que a população branca tem vantagens pelo fato de não ser submetida às mazelas do racismo que recaem sobre os não brancos, sobretudo a população negra. Cardoso faz ainda uma distinção entre branquitude crítica e branquitude acrítica. Da branquitude crítica fazem parte as pessoas que se posicionam publicamente contra o racismo. E na categoria branquitude acrítica, aqueles que pertencem a uma raça superior e, portanto, não questionam o preconceito e a discriminação racial. Como se vê de modo crítico ou não, a branquitude é parte constitutiva da sociedade brasileira, na qual se opera o racismo estrutural, na medida em que branco significa usufruir de privilégios, né? O privilégio branco está presente em todas as esferas da sociedade, inclusive na ciência e produção de conhecimentos. A intelectual, ativista, filósofa e professora Lélia Gonçalves fala sobre a hierarquização de saberes, aponta que isso é resultado da classificação racial da população. Afirmava que quem possui privilégio social possui o privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado e universal da ciência é branco, ou seja, a ideia do pensamento que prevalece, né, são as ideias dos brancos. Então, daí o preconceito, a discriminação contra coisas que veio da África, origens, né? A capoeira foi muito discriminada, as religiões afros ainda são muito discriminadas, a gente não tem ainda poucas pessoas, né, leem a literatura africana, que é belíssima, aliás, né? Belíssima. Os contos, as lendas africanas, uma vez a gente fez um trabalho numa escola sobre lendas africanas, também maravilhoso, que remontam muito à origem, ao pensamento, né? Então, o que é valorizado é as coisas, né, que vieram da Europa, que vêm dos Estados Unidos, e muitas vezes a gente não valoriza as nossas origens, né? Então, Sueli Carneiro, filósofa, ativista e fundadora do GELETS, Instituto da Mulher Negra, afirma que o racismo deve ser pensado como um conjunto de práticas discursivas e não discursivas, que fabricam os corpos que serão excluídos e aqueles que terão de ser valorizados. Essa dinâmica se reproduz da mesma maneira no campo do conhecimento, levando ao que Carneiro denominou em sua tese de doutorado de epistemicídio, outro termo importante para você guardar para o seu concurso, né? A imposição de uma epistemologia universal que causa o apagamento, a morte ou assassinato das ideias, dos pensamentos, dos saberes e conhecimentos de povos racialmente vistos como subalternos. Diante do que abordamos sobre os conceitos de branqueamento, branquitude e epistemicídio, aponta uma tendência de considerar o que vem da cultura e produção científica branca como sendo superior ao modelo ser seguido. Convidamos as seguintes reflexões. Qual o papel dos educadores? Como romper a hierarquização imposta pela branquitude no interior das unidades educacionais? Como evitar o epistemicídio nas escolhas curriculares, né? Ou seja, o que é a ideia de epistemicídio? É a tentativa de apagar, né, a cultura do outro, de impor uma cultura, de anular aquelas origens, aquele pensamento. E, né, isso é o epistemicídio, né, o apagamento, a morte das ideias do pensamento. O que fizeram, por exemplo, com muitas tribos indígenas, né? Simplesmente destruíram a língua, seu modo de viver, seu modo de ser, né? Então ele aqui vai também apresentar algumas ideias, né, que tem na rede sobre combate, né? E também foi falar do lugar de fala, que é uma ideia importante aqui, eu vou para o final aqui. Lugar de fala, somos todos educadores, somos todos responsáveis, né?
Então, desde quando a filósofa Djamila Ribeiro lançou o livro intitulado Lugar de Fala, da coleção Feminismo Plurais, tornou-se comum ouvir falas utilizando esse termo. E a seguir apresentaremos algumas falas produzidas por educadoras. Eu nem me atrevo a falar dessas questões dos afros, sabe? Isso gera muita polêmica. Isso é uma fala, né, que muita gente faz. Eu prefiro não registrar o PA hoje. A CP, né, coordenadora, é muito mais experiente que eu nessas coisas, a professora Sebastiana também, para falar de questões também do racismo, né? Eu não tenho lugar de fala, sabe? Penso que é respeitoso ouvir, você me entende? A pessoa diz, não, esse assunto aí eu não... Eu estou um pouco cansada de me dispor com as pessoas por conta dessas questões, sabe? Vou ficar mais na minha, cada um com o seu lugar de fala, né? Como se esse lugar de fala fosse apenas do negro, das pessoas que sofrem preconceito. Não, é de todos, né? Nos trechos citados, o conceito lugar de fala é entendido como algo que restringe. Lembra do que eu falo nas minhas aulas do DNA? Restringiu, né? Limitou. Então, não, só quem pode falar é quem sofre racismo, quem é negro, né? Então, o branco, por que vai falar disso? Então, a participação em reflexões e ações direcionadas ao combate ao racismo. Mas, ao contrário disso, Djamila afirma que todos temos lugar de fala e que a compreensão da existência das hierarquias relacionadas a gênero, raça e classe contribuirá para uma consciência de que falamos a partir de lugares distintos, né? Então, a autora aponta que o termo tem origem precisa, porém acredita que ele tenha surgido a partir das discussões sobre o feminist standpoint, meu inglês é péssimo, ou ponto de vista feminista. Para explicá-lo, Djamila Ribeiro utiliza os pensamentos da filósofa panamenha Linda Alcoff, da teoria pós-colonialista Gayatri Spivak e das feministas estadunidenses como a socióloga Patricia Hill Collins. Em resumo, ao ouvir a expressão lugar de fala, pode-se concluir que só as pessoas negras têm a propriedade e responsabilidade para tratar das pautas que envolvem o combate ao racismo. No entanto, esse conceito convida à reflexão acerca dos impactos sociais produzidos pelo racismo na vida da população negra, ao explicar que o lugar a partir do qual falamos singulariza o nosso discurso. Ou seja, questiona-se, desse modo, a ideia da universalidade imposta pelo pensamento branco europeu. Assim, reconhecer o lugar de fala significa assumir que não falamos por todas as pessoas. É importante salientar que homens e mulheres, brancos e negros, são ouvidos de modo distinto em nossa sociedade, marcada pelo racismo e sexismo. Ao trazer o conceito lugar de fala, objetivamos convocar professores, gestores, auxiliar técnicos de educação e demais profissionais que atuam nas UEs à reflexão que somos todos responsáveis pela promoção de vivências antirracistas, ou seja, todos temos lugar de fala. É importante evidenciar que lugar de fala, representatividade e protagonismo não são sinônimos. A compreensão de que cada um dos termos contribuirá no entendimento da responsabilidade do lugar de todos no combate ao racismo. E aí, claro, né, aqui traz também ideias, né, que são feitas em escolas, né, como práticas antirracistas, né? Então, por exemplo, nessa escola aqui, ó, palestras, né? Deputada Érica Malunguinho, autores de livros, apresentações culturais de povos indígenas, leituras compartilhadas de temática africana, afro-brasileira, ações em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, Centro de Referência do Imigrante, né? Dias da Família na Escola, então várias coisas aí relacionadas à Lei 10.639, né? E também aqui mais um exemplo, né? De uma gestora também aqui negra, né? Falando das suas experiências, enfim, de várias atividades, né? E aqui os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que fala de inclusão social, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, né? E garantir
para garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades. Então, assim, esse é o documento, né, a parte que solicita aí no concurso. É um documento bastante interessante, né? Eu sei que é um pouco extenso, mas é um tema que pode aparecer no seu concurso, na dissertação. As pessoas têm que um pouco se despir daqueles discursos prontos, né? Das suas... Quando a gente vai fazer uma prova, gente, a gente tem que ter muita consciência de que ali nós não estamos debatendo ideologias de direita, de esquerda, e sim falando a respeito dos documentos. Ah, mas esse documento tem uma linha de esquerda, esse documento tem uma linha de direita. No fundo, gente, os documentos são produzidos pelos gestores, por pessoas que estão ali naquele momento ocupando o espaço político, pelos movimentos sociais, enfim. Então existe toda uma articulação. Agora, é inevitável que o Brasil, que o documento traz aí, né, que tem a questão do racismo, das desigualdades sociais, né, o texto toca aí no lugar de fala, que é uma responsabilidade de todos, a gente falar sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre discriminação, que é importante que a gente leve esses temas na escola, que a gente, enquanto cidadão, atue, né? Tivemos aí o Dia da Consciência Negra, o dia 20, mas, acima de tudo, gente, para quem faz concurso público, as pessoas no Brasil elas estão muito tomadas pelo ódio, né? Então, elas veem um documento às vezes e falam, esse documento aí é feito por feministas, comunistas, esquerdistas, né? E esses discursos, eles não te ajudam, né? Por quê? Todo discurso radical, todo discurso que vai para o extremo, seja da direita ou da esquerda, ele traz problemas conceituais, né? Ele traz problemas de análise, problemas de interpretação, e isso, para o examinador, numa prova dissertativa, pega muito mal, né? Pega muito mal porque são argumentos muitas vezes do senso comum, ideias que não têm fundamento teórico. Então, quando a pessoa utiliza esses argumentos, a tendência dela faltar ali elementos para que ela defenda as suas posições é muito grande. E segundo, as questões dissertativas, normalmente elas vêm assim, de acordo, né, com tal documento, elabore lá uma solução, né? Porque nós trabalhamos em cima de documentos. Eu não posso simplesmente chegar numa escola, mas eu tenho uma posição que o racismo não existe. Vamos supor que tem alguém que defenda isso, e tem, né? Tem até pessoas famosas que defendem isso. A pessoa vai lá e fala assim, não, eu acho que no Brasil não tem racismo. Coloca isso. E vai sustentar isso com argumentos. Mas o documento da linha da escola, da prefeitura que você vai trabalhar, é contrário a isso, né? Então é isso que você tem que ter em mente e refletir, né? Eu acho que sempre é importante a gente ler bastante. Eu tenho formação, muitas vezes as pessoas colocam eu no espectro político, né? E eu li muito de todos os espectros políticos. Por quê? Para formar uma consciência, um pensamento que possa proporcionar a vocês o passar no concurso sem se perder nas paixões, né, políticas partidárias, né? Então, cuidado para não se perder nas paixões políticas partidárias e deixar isso contaminar a sua prova e você errar, porque prova é em cima dos documentos, né? Em cima dos documentos que estão no edital, e você tem que responder com base naqueles documentos, tá bom? Grande abraço, sucesso e até uma próxima.